Eu tive várias fases na minha vida. Tive uma fase da infância e da adolescência em que eu fazia aquilo que eu gostava. Eu mesmo nessa fase, eu tinha também algo que aconteceu na fase adulta. Nós temos que fazer aquilo que temos que fazer. Não podemos fazer só o que gostamos. Eu na minha infância e na minha adolescência também me aconteceu. Eu fui à escola, fui ao infantário e à creche, tinha que estudar para o médio secundário, para o básico. Na minha altura havia uma coisa que se chamava preparatório, que agora em Portugal é básico. E também depois na vida adulta para o superior. O que é que eu gostava mais na infância e adolescência? Tal como eu falei noutros vídeos deste canal, exaustivamente e de forma detalhada, que pelo menos num vídeo, eu gostava da parte do mídia, dos média, em que eu fazia uma espécie de uma fanzine em papel e escrevia com a máquina de escrever das antigas e cortava fotografias de revistas alemãs. Gostava de jogar videojogos e também programá-los. Programei em mais de uma linguagem. Utilizei uma linguagem básica para a estrutura e depois outra linguagem mais avançada para o código desenrolar de forma mais rápida. E também gostava de negócios. Quais eram os negócios que eu tinha na infância e na adolescência? Nessa fase eu tinha venda de videojogos e no final da minha adolescência também criei um serviço online através do Bulletin Board Systems, BBS, antes do aparecimento generalizado da internet, em que pagavam para aceder a software, principalmente jogos. No fundo é parecido à venda dos jogos, em cassete, em disquete, em CD ou no suporte físico qualquer, para, através de um modem, ir buscar o software de forma digital, que é parecido aos dias de hoje, mas naquela altura era mais arcaico. Quando é que eu senti que aquilo que eu tinha que fazer estava a atrapalhar os meus gostos pessoais? Foi principalmente nos videojogos, quer no jogar, mas principalmente no programar e criar os jogos. Porque eu programava, mas também fazia os gráficos. Embora fosse mais fácil porque não tinha uma qualidade de imagem, era uma qualidade aos quadradinhos, e eu fazia os gráficos dos personagens de forma muito mais fácil. A maior dificuldade foi na questão da criação dos jogos, porque eu ficava o dia todo na escola, depois à noite tinha poucas horas, ou seja, no final da tarde e à noite tinha poucas horas. Nessas horas tinha que fazer os trabalhos de casa e tinha que jantar e às vezes até lanchar antes de jantar, se chegasse mais cedo, e tinha que também jogar e tratar das outras coisas, dos outros gostos que eu tinha, e então o tempo para programar era escasso. Eu para os negócios conseguia, porque recebia as encomendas, eu podia tratar das encomendas durante a noite e depois durante o dia enviávamos por correio. Ou então levava para a escola, que era uma fonte de clientes. Tanto que quando eu tinha 10 anos, a diretora da escola perguntou quem é que andava a fazer negócios na escola. Os meus colegas disseram que era eu, antes de eu dizer que era eu, de assumir, porque eu ia assumir, e ela proibiu-me tanto a mim de vender como aos meus colegas de comprarem. Mas isso foi só o início do negócio. Depois, durante a adolescência, foi aumentando. Em relação a jogar, poderia acontecer
algumas vezes, mas eu tinha tempo para jogar, jogava um bocadinho. Eu normalmente eu ia comprar os jogos a um centro comercial ou um shopping e jogava os jogos no fim de semana. Se eu comprasse 10 ou se comprasse 5, eu tinha tempo para jogá-los e também para programar jogos. No fim de semana não havia problema porque eu fazia aquilo que eu gostava, só fazia trabalhos de casa. Em relação aos mídia, não me afetava porque essa atividade eu fazia com amigos. Nós combinávamos, quando estávamos a brincar, fazer essa atividade. Acabou que não durou tanto tempo, foi apenas, talvez durou apenas um ano, e não era todos os dias. Também me lembro de ter escrito um livro de aventuras com outro colega meu, que não é bem a mesma coisa, mas eu encarava mais ou menos da mesma maneira. Não era propriamente mídia, a nível de notícias. Naquele caso era notícias de artistas de música, ou sobre música. A maior parte dessas notícias eram de música europeia, ingleses, alemães, holandeses, porque naquela altura fazia muito sucesso em Portugal, mais do que agora, mas continua a fazer. E a outra atividade era a escrita de um livro de aventuras. Portanto, já tem a ver com uma escrita mais criativa, a contar uma história, um livro para crianças e para jovens. A juventude costumava ler livros dos 5, existem outros livros de escritores portugueses que também fazem e fizeram muito sucesso. E por causa dessas influências, acabei também por sentir-me inspirado a escrever livros de aventura. Não acabei, mas está aí. Eu fiz esse livro com um amigo meu, mas também eu escrevi outro sozinho. Também está aí para acabar um dia. Em relação ao desenvolvimento de jogos, é que eu sentia que tinha pouco tempo. Porque quando eu desenvolvia os jogos e fazia os gráficos, eu desenvolvia sozinho, mas também tinha projetos com colegas meus. Quando estava a brincar com os meus colegas, naqueles jogos que fazia com aqueles colegas, nós combinávamos brincar e essa brincadeira consistia em fazer o jogo. Quando eu desenvolvia os jogos sozinho, normalmente eu queria desenvolver a toda a hora, sempre que eu tivesse um tempinho livre, e sentia que se tivesse todos os dias, se fosse um trabalho, eu conseguia terminar mais rápido. Eu lembro-me que um dia não houve aulas e que eu fiquei o dia a criar o jogo. E pensei assim, eu pensava que por ficar um dia inteiro a desenvolver o jogo, que eu desenvolvia muito trabalho. Mas afinal, um dia inteiro de trabalho também não é assim tanto. E então acabei por não sentir-me tão frustrado. Porque eu senti na prática que afinal ter o dia todo poderia não ser suficiente para acabar o jogo assim tão rápido como eu estava a pensar. É claro que quanto mais horas dedicarmos, mais rápido seria. Depois, na vida adulta, eu desenvolvi o negócio de a venda de componentes para computador, para PCs, mais conhecido por hardware, e também vendi software, incluindo videojogos, mas também outros tipos. Dediquei-me a essa atividade há alguns anos e entrei também nos estudos superiores, na universidade. Enquanto eu ia desenvolvendo um negócio, estava a estudar à noite e terminei o bacharelato, a licenciatura, que foram 5 anos, depois o mestrado, que levou um bocadinho mais tempo, porque fazer a tese de mestrado ou o trabalho final de mestrado, para quem está a trabalhar durante o dia, é um bocadinho complicado. Quem tem um negócio próprio, por vezes tem menos tempo do que um assalariado, porque o assalariado entra àquela hora, sai àquela hora e vai para casa fazer os seus hobbies. Muitas vezes levava o trabalho para casa porque tinha que resolver problemas mais rápido por causa dos clientes
e outras situações assim. E então a tese de mestrado levou um bocadinho mais tempo. E depois entrei no doutoramento, mas a tese de doutoramento necessitava de mais foco, porque eu à noite não estava na plenitude das minhas capacidades para fazer um trabalho de doutoramento. E também o tempo era curto,